Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler um texto no capítulo 1 e outro texto no capítulo 2. Todos encontraram? Podem dizer amém? Capítulo 1, versículo de número 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Irmãos, hoje é culto de celebração da ceia do Senhor. Se você ainda não sabe a minha concepção sobre isso, eu vou repetir. Para mim, a Santa Ceia é a maior festa da cristandade. É o culto mais solene da igreja, porque ela fala do sacrifício de Jesus, fala da comunhão da igreja e fala do arrebatamento da noiva do Cordeiro. Mas desde o início da semana o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar com vocês. Eu quero, com base nesse texto, falar um pouco sobre o escândalo do Evangelho. O escândalo do Evangelho. Corinto é uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Nos dias de Paulo, Corinto era uma cidade de aproximadamente 800 mil habitantes. Portanto, para o mundo antigo, uma grande cidade. Muito próxima de Atenas, capital da Grécia, que por sua vez é o berço do pensamento ocidental. Corinto era importante tanto pela sua localização geográfica, quanto pela sua influência econômica, religiosa, artística e esportiva. Do ponto de vista geográfico, basta saber que Corinto ficava na extremidade de dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Portanto, em Corinto estavam dois portos, e o maior porto do mundo antigo, que era o porto de Cencreia. O Oriente e o Ocidente se comunicavam comercialmente passando pela cidade de Corinto.
Portanto, Corinto era uma cidade aberta para o mundo. O mundo estava em Corinto, era considerado uma cidade cosmopolita. No teatro, na praça de Corinto, discursaram os grandes filósofos da Grécia. Portanto, se sabe que os habitantes de Corinto eram de um alto nível intelectual. Eles se consideravam cheios de muita sabedoria, e algumas colocações de Paulo têm exatamente o propósito de furar a bolha da vaidade dos habitantes de Corinto. Além disso, em Corinto estavam templos de divindades importantes do panteão grego, da mitologia grega. Sem falar que Corinto realizava os jogos estímicos, campeonato importante do mundo antigo que só perdia para as Olimpíadas da Grécia, em influência e em atração de pessoas do mundo ao seu redor. Segundo estudiosos, pessoas vinham de até 1.200 quilômetros de distância para as festas religiosas e esportistas de Corinto. 1.200 quilômetros de distância no mundo antigo é uma distância quase inalcançável, é longe demais. É para esse povo que Paulo escreve 2 cartas doutrinárias, orientando aquela igreja no que se diz respeito aos fundamentos da fé. Não obstante Corinto tivesse sido uma igreja, ou tenha sido uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, Paulo percebe que aquela igreja está mergulhada na divisão. Existem pequenos grupos dentro da igreja causando confusão teológica, doutrinária e ética. A carnalidade e a profanação estava presente na igreja de Corinto. Por exemplo, aquela igreja conseguiu pegar o culto da Santa Ceia e transformá-lo numa reunião de bebedeira e de glutonaria. É por isso que Paulo escreve o capítulo 11 para orientar sobre a ceia do Senhor para aquela igreja. Eles querem fazer do cristianismo mais uma manifestação religiosa, como se fosse apenas mais uma forma de crença, mais uma filosofia. Daí, Paulo ter que escrever sobre a mistura do templo de Deus com os ídolos, porque os irmãos de Corinto queriam servir a Deus, queriam ser cristãos, mas também manter a sua ligação com o culto da idolatria, com o misticismo, e com toda aquela miscelânea de manifestações de fé. No capítulo 1 que nós lemos agora, Paulo começa a mostrar para aquela igreja os fundamentos da fé cristã, as bases, os argumentos da fé. E a orientação de Paulo para aqueles irmãos é que esses fundamentos da fé não podem ser mudados. Digam comigo, os fundamentos da fé não podem ser mudados. E Paulo está dizendo, ainda que isso pareça loucura, ainda que os fundamentos da fé escandalize alguns, não podem sofrer dano, alteração. Por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 23, nós pregamos a Cristo. Vocês se julgam sábios, ele está falando com os coríntios. Vocês se julgam sábios, mais inteligentes, a ponta da lança. Mas nós pregamos a Cristo. E este crucificado, sim, ele é escândalo para os judeus. E é loucura para os gregos. Aí Paulo continua a sua argumentação e vai dizendo aos coríntios que, apesar disto, versículo 24, não obstante Cristo ser escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para nós
que somos chamados, diga comigo, para nós, que somos chamados. Paulo diz: Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. É exatamente fazendo esse contraponto que lá na frente o mesmo Paulo argumenta aos Coríntios e diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ou seja, embora vocês se sintam sábios e pensem que nós somos loucos, a vossa sabedoria é doideira, é loucura, é alienação, porque Cristo Jesus é a sabedoria de Deus, diz Paulo. Ele continua a construção do seu argumento no capítulo 2, dizendo: quando eu estive entre vós, eu não me preocupei em vos fazer saber qualquer outra coisa, senão a Cristo, e este crucificado. Então Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não se preocupou com a construção de pensamentos filosóficos. Paulo está dizendo: eu não tenho a preocupação de convencer vocês da verdade, como os filósofos gregos precisam. Eu não vim com sublimidade de palavras, eu vim com demonstração do Espírito e de poder. Porque o que importa, diz Paulo, não é que a vossa fé se fundamente na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Agora, ao longo da carta, Paulo vai apresentar àqueles irmãos alguns fundamentos da sua pregação, que diante do pensamento filosófico de Corinto, é um escândalo, é loucura, é tagarelice. Paulo está dizendo: apesar de o evangelho ser um escândalo para a vossa sabedoria, para o que vocês julgam inteligência, é o evangelho que pregamos, é o evangelho que conhecemos. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas é evangelho, é o evangelho. E qual é esse evangelho que é um escândalo? Na compreensão de Paulo e na tese que ele apresenta à igreja de Corinto, o evangelho que escandaliza é o evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro do evangelho, Jesus é o centro da nossa pregação. Isso é um escândalo para o povo de Corinto, e é um escândalo para uma igreja pós-moderna, é um escândalo para pregadores pós-modernos. Mas o centro do evangelho não mudou, continua sendo Jesus Cristo de Nazaré, o fundamento, a base. Estamos vivendo um tempo que o centro do evangelho está se tornando o homem. O homem com as suas demandas, com as suas neuroses, com as suas loucuras e a sua necessidade de massagem do ego. O centro do evangelho no tempo que nós vivemos é o homem com a sua necessidade de autorrealização, autoafirmação, superação. Usamos o evangelho para promover a alma do homem para as conquistas terrenas. Mas Paulo está dizendo aos Coríntios: Cristo é a base, Cristo é o foco, Cristo é o centro. Sem Jesus não há evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, versículo 2:
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo: se fosse para falar de outras coisas, eu também sei. Se fosse para divagar em filosofias e pensamentos, eu também sei. Mas eu não foquei em outra coisa qualquer, senão em Jesus. É como se Paulo dissesse: Ele é suficiente para a redenção da alma do homem, não precisa nada mais. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, 8, e lá no capítulo 22 também, Jesus diz assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. No capítulo 22, em vez de dizer eu sou o princípio e eu sou o fim, ele diz eu sou o primeiro e eu sou o último. Muda um pouquinho. Quando Jesus diz eu sou alfa e ômega, é preciso lembrar que alfa e ômega são respectivamente primeira e última letra do alfabeto grego. Jesus diz eu sou alfa, ele está dizendo eu sou, antes de qualquer conhecimento, antes de qualquer ciência, antes de qualquer sabedoria. Ele diz eu sou ômega, ele está dizendo quando todo conhecimento passar, quando toda sabedoria falir, quando toda ciência fadar, eu permaneço lá, eu sou primeiro e último, princípio e fim, antes de tudo, depois de tudo. Então Paulo está dizendo para esta geração que filosofa a Bíblia: Cristo é um escândalo. Para esta geração que poetiza a Bíblia, Cristo é uma loucura. Para esta geração que quer fazer da Bíblia um livro de autopromoção e realização pessoal, Cristo é uma vergonha. Mas para nós, os que somos chamados, Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Você pode dizer glória a Jesus? Ele é o centro. Segundo, a igreja de Corinto, Paulo está dizendo que o evangelho que escandaliza, ou o escândalo do evangelho, é a reconciliação com Deus. O verdadeiro evangelho propõe a reconciliação com Deus. O homem foi criado em comunhão e intimidade. A Bíblia nos revela no livro do Gênesis que diariamente o Senhor vinha ao jardim para se comunicar com a criatura. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim. Uma espada flamejante é posta em torno da árvore da vida, para que o homem não tenha acesso a ela. Querubins são postos para guardarem o caminho da árvore da vida. Houve uma ruptura. A amizade rompeu, de tal modo que a relação do homem com Deus é chamada de inimizade mesmo, depois do pecado. Quando o Senhor dá a Moisés a planta do tabernáculo, Ele diz a Moisés: coloca um véu entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote poderia passar o véu uma vez por ano, no dia da purificação nacional. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Mas Paulo está dizendo: o evangelho que escandaliza
É o Evangelho que revela que a reconciliação é possível. Quando Jesus está no Calvário, e ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Está escrito nos evangelhos que a terra tremeu, o sol escureceu, e o véu do templo, que véu? Aquele véu que o Senhor colocou para que ninguém passasse de um lado para o outro, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pouca gente entende isso, mas quando o véu se rasga, Deus está dizendo: o caminho de acesso está aberto outra vez. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18 a 20, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aí Paulo diz: e Deus estabeleceu a igreja com o ministério da reconciliação, de modo que, irmãos, vos rogamos, como que por Deus vos rogássemos, que vos reconcilieis com Deus. Aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: se antes, sob a ira, fomos reconciliados com Deus por Jesus Cristo, logo muito mais agora, sendo salvos, estamos protegidos da ira futura. A reconciliação é o plano de Deus para nós, e Paulo está dizendo: isso é um escândalo. Por que um escândalo? Porque para a religião, para o panteão filosófico de deuses da Grécia, tão cultuados em Corinto, o homem se redime por si mesmo. O homem se redime pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios, pelos seus cultos de adoração. E Paulo diz: no Evangelho de Cristo, o homem não pode fazer nada para ser redimido, porque Deus fez tudo em função da redenção do homem. O escritor aos Hebreus, esse texto é extraordinário, capítulo 10, versículo de número 19, diz assim: tendo pois ousadia. A expressão ousadia revela intrepidez, coragem, determinação. Tendo pois ousadia para entrar no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue nos reconciliou com Deus. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 18, diz: mas em Cristo Jesus, vós, os que antes estáveis longe, separados, afastados, destituídos, já pelo sangue de Cristo fostes trazidos para perto. Aí ele diz: e ele é a nossa paz, porque vindo evangelizou a paz a vós, os que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. E na sua cruz derribou a parede da separação que estava no meio, e vindo evangelizou a paz, e de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo, a igreja. O que Paulo está dizendo é que em Cristo não há grego nem judeu, não há gentil e nem judeu. Em Cristo existe apenas um povo, a igreja, reconciliado com Deus pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. E é interessante
é interessante que Paulo diz que a reconciliação que Jesus promoveu na cruz não foi apenas entre nós, mas ele diz: todas as coisas, tanto as que estão nos céus, Colossenses 1:20, quanto as que estão na terra, foram todas reconciliadas com Deus por Cristo Jesus. É um escândalo, mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho da reconciliação. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós que somos chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. Terceiro lugar, Paulo diz que o evangelho que escandaliza é o evangelho da aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Muito incrivelmente, nós vamos perceber que Deus é um Deus de aliança. Em toda a Bíblia, o homem quebra, rompe a aliança com Deus repetidas vezes. Entretanto, em Isaías capítulo 55, versículo de número 3, o Senhor diz assim: inclinai os vossos ouvidos. Ele está dizendo: ouçam-me, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança permanente, uma aliança perpétua, e vos darei as firmes beneficências prometidas a Davi. O Senhor está nos convidando para uma aliança que é permanente. Lá no profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31 a 33, o Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança. Diga comigo: nova aliança. Mais uma vez: nova aliança. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só, não igual à aliança que eu fiz com seus pais. Não é a mesma aliança no dia que os tirei da terra do Egito. Essa minha aliança eles invalidaram, apesar de eu os haver recebido como esposa. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, a minha lei não estará em tábuas, a minha lei não estará em pergaminho, a minha lei estará guardada no seu interior, e eu mesmo, olha o que o Senhor diz, e eu mesmo, repete comigo essa palavra, e eu mesmo, outra vez, e eu mesmo a escreverei na tábua do teu coração. Aleluia. Era um escândalo, porque Israel estava acostumada com a aliança em tábuas, com os ritos, com as práticas da religiosidade. Aí o Senhor vem e diz: a nova aliança não estará em tábuas, mas no coração daqueles que receberem a minha palavra, que se renderem a mim, que se entregarem ao meu conserto. Jeremias 32, versículo de número 40. O Senhor diz assim: e farei com eles uma aliança eterna. É por isso que lá na frente, quando Jesus vai cear com os apóstolos, e ele toma o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Os judeus entendiam isso, porque os profetas falaram desta nova aliança. O evangelho que é escândalo não está fundamentado em sacrifícios e rituais humanos.
Também não é o evangelho do hobby da fé. Ser cristão não é hobby, não é aventura. Paulo está dizendo aos coríntios: ser cristão não é mais uma filosofia de vida. Ser cristão não é mais um movimento religioso. Paulo está dizendo: ser cristão não é uma aventura que, se der certo, legal, se não der certo, eu volto atrás. Não é como experimentar uma laranja, que se eu não gostar da primeira banda, eu jogo a segunda fora. Paulo está dizendo: quando você decide seguir a Cristo, você fez uma aliança com Ele, e isto é sério. Aleluia! O evangelho que é escândalo é o evangelho com o qual você não pode brincar. Você não pode ficar entrando e saindo, rompendo a aliança e restabelecendo de novo. Você não fica brincando com o noivado, termina, volta, termina, volta. Você não brinca com o casamento, termina, volta, termina, volta. Não, e Paulo está dizendo: na relação com Cristo, você não brinca de ser crente. Não fica vai e vem, vai e vem. É uma decisão que não pode ser revogada. Você é de Jesus. Ai, covasturi manjora mandagasuri mandagai. O evangelho é um escândalo, porque ele é cristocêntrico, porque ele é o evangelho da reconciliação, porque ele é o evangelho da aliança. O evangelho é cristocêntrico, porque ele, em quarto lugar, é o evangelho do resgate. Ei, não pensa muito sobre você. Você era escravo do pecado. Não tenta valorizar o passe. Você era escravo do pecado. Lá vai, condenado ao inferno, sem chance de revogar. Jesus diz em João 8,33: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Por isso que o evangelho da graça é o evangelho do resgate. O que é resgatar? Resgatar é pagar o preço. Éramos escravos do pecado e reféns de Satanás. Ele fazia de nós o que queria. Por quê? Paulo diz que o diabo tinha uma nota promissória com a nossa conta. Lá, escrevendo aos Filipenses, Colossenses 2,14, Paulo diz que Cristo Jesus pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou no madeiro. Quer entender? Eu e você tínhamos uma dívida eterna e não podíamos pagar a dívida. Provoca o vizinho, fala com ele: você estava endividado. E o pior, Satanás tinha uma nota promissória que fazia dele dono da nossa vida por causa da dívida. Com base em quê? Na lei mosaica. Na lei mosaica, quando alguém tinha uma dívida e não podia pagar, o credor vinha e tomava tudo que ele tinha. E se não fosse suficiente para quitar o débito, o credor levava o devedor como escravo, virava propriedade sua. Eu e você não poderíamos pagar o débito. Salmo 49, versículo 7 diz que nenhum homem pode pagar o resgate da sua alma. Está escrito: por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, empobrecerá, viverá na miséria e não pagará o valor da sua alma.
Então não havia chance para nós. Só que no dia da negociação do débito, eu e você estamos para ser levados à masmorra eterna. Satanás, o credor, está dizendo: vou levá-lo para o inferno, porque ele não pode pagar a dívida. Aí Jesus entra na sala. E quando Jesus entra na sala, ele olha para o Pai e diz assim: meritíssimo juiz, eu pago a dívida do Josué, eu pago a dívida da Rita, da Maria, do Antônio, do Fabrício, eu quito o débito. E o credor diz: como você vai pagar? E ele diz: com o meu sangue, porque está escrito nos anais eternos que é preciso derramar sangue inocente para que haja remissão. Eu darei o meu sangue. É por isso que Paulo diz que Cristo pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou no madeiro. Porque no mundo antigo, gente, quando o cara devia e não pagava, o credor pegava o débito dele e pendurava na porta da loja. Quem passava via que o indivíduo estava devendo e não pagou. Mas se ele encontrasse alguém que pagasse seu débito, era chamado de paracletos, advogado. Quando alguém, ou remidor, quando alguém ia lá e pagava a dívida, o credor tinha que tirar a placa da porta, colocar uma espécie de carimbo nela e colocar de volta, para provar que a dívida foi paga. O que Jesus faz? Na cruz do Calvário, ele atrai para si toda a nossa dívida. Os demônios passam e quando olham acima da sua cabeça, veem que a dívida está cravada. Ele está padecendo para que a dívida seja quitada. É por essa razão que em Mateus 20, 28 ele diz: eu dou a minha vida em resgate. Ele pagou o preço. E é interessante que quando Jesus morre, ele não morreu, acabou. Não. O maior fenômeno da salvação e da redenção está no período entre a morte e a ressurreição. Porque é quando ele morre que ele desce às partes mais baixas da terra, diz a Bíblia. Ele desce aos abismos eternos. E quando ele desce, eu imagino o inferno abrindo alas, demônios parados. Por quê? Porque vem chegando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. E quando ele passa no paraíso, no seio de Abraão, onde está Lázaro, por exemplo, Jesus pega o seio de Abraão e leva para perto do trono de Deus. Efésios capítulo 2. E quando ele chega diante de Satanás, Efésios 4, e quando ele chega diante de Satanás, ele diz: vim buscar a nota promissória. Que nota promissória? Daqueles que te deviam alguma coisa. A dívida está paga, o resgate está feito. É por isso que Jesus diz: está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, está pago. Esse evangelho é um escândalo. Esse evangelho é um escândalo. Esse evangelho é um escândalo para os legalistas que pensam que o resgate está nas boas obras. Esse evangelho é um escândalo para os espiritualistas que pensam que o resgate está em fazer o bem. Esse evangelho é um escândalo para os religiosos que pensam que a salvação está no muito jejuar e no muito orar. Esse evangelho é um escândalo para os capitalistas da fé que pensam que a salvação está em dar dinheiro. Eu vim declarar nesta noite que sejam quebradas cadeias mentais, filosóficas, doutrinárias. O resgate está em Jesus. O resgate está em Jesus. O resgate está na cruz de Cristo.
isso é um escândalo. Ele nos resgatou. É por isso que Pedro diz, 1 Epístola 1, 18 e 19: sabendo que não foi com ouro e prata, ou coisas semelhantes a estas, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue do Cordeiro, sangue imaculado e sem ruga. Bata no peito e diga assim: eu fui resgatado. Provoca seu vizinho e fala com ele assim: eu tenho dono. Eu tenho dono. Dá para você dar glória a Deus? Dá para você ser pentecostal? Dá para celebrar? O evangelho, que é um escândalo, em quinto lugar, em quarto lugar, é o evangelho do perdão dos pecados. Resgatar é pagar o débito. Perdoar é não querer nada em troca. O Senhor não apenas nos resgatou, Ele nos liberou da dívida, nos liberou do peso que vergava sobre nós. A religião escraviza o homem com pesos do seu próprio pecado. A religião trabalha a culpa, porque a culpa é a arma da manipulação. Satanás trabalha a dívida, porque a dívida te tira o direito de se sentir livre. Mas Jesus paga a conta, e quando olha para você diz: vai, eu também não te condeno. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, capítulo 7, talvez esse seja o texto que Paulo mais revela a sua humanidade. Ele diz assim: os meus membros guerreiam dentro de mim. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Aí ele diz: a explicação para isto é a lei do pecado que está em minha natureza mortal. De repente Paulo entra quase numa crise, e ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo diz isso, a sensação que eu tenho é que o Espírito Santo derramou um bálsamo de graça sobre ele. E ele escreve: portanto agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A expressão que eu vou usar é pesada, mas segura lá: manda para o inferno quem quer te tornar escravo, usando o teu passado como elemento de opressão. Jesus já te perdoou. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, João diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinhos, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai,
Jesus Cristo, o justo. Paulo está dizendo: o evangelho que eu prego é o evangelho do perdão, é o evangelho do resgate. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,18, Paulo diz: mas agora, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,22, Paulo diz: agora pois, libertos do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O evangelho que é escândalo é o evangelho que libera, que revela, que manifesta perdão. Quantas pessoas na igreja escravos da culpa, escravos do passado, lamentavelmente é da prática tradicional da religiosidade usar a culpa como elemento para manter o indivíduo cativo. E Paulo está dizendo: o evangelho de Jesus te libera. O evangelho de Jesus te leva a caminhar com leveza. Em quinto lugar, Paulo está querendo que os coríntios entendam que o evangelho que escandaliza é o evangelho que livra da maldição eterna. Diga comigo: não há mais maldição. Diga comigo: fui livre de toda praga que pesava contra mim. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: Cristo se fez maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Preciso te dizer isso: toda maldição que pesava contra você foi quebrada na cruz. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, diz o Senhor. Glória a Deus. Hoje eu estava lendo à tarde um pouco sobre aquele texto de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15, deixa eu abrir para ler, e o 16, porque normalmente eu me atinha ao 15, quando ele diz: Cristo Jesus, fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas eu fui ler o 16, e Paulo diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haveriam de crer nele para a vida eterna. Eu entendi o raciocínio de Paulo. Ele não está apenas se colocando como o pior dos homens. Paulo se coloca como um poste. Ele diz: eu sou a referência, pode jogar pedra, eu sou o pior dos homens. Por que Paulo sente isso? Porque eu persegui a igreja do Senhor, porque eu matei cristãos, porque eu esfolei irmãos, então eu sou o pior dos pecadores. Aí Paulo diz assim: mas se eu, o mais miserável de todos, fui alcançado, Jesus fez isso para mostrar para vocês que se ele salvou o pior, quanto mais aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Não sei seu estado, não sei o seu nível de condição e culpa, não sei o que te disseram, onde você foi, onde você frequentou. É possível que te tenham dito que você tinha que fazer voto A
B, C. É possível que te tenham condenado a pagar algumas promessas. É possível que tenham te dito que você só teria alguma chance se você alimentasse o santo X, Y ou Z. Aí Paulo vem no púlpito dessa igreja agora à noite para dizer: em Cristo Jesus a maldição da lei foi quebrada. Não deixa Satanás lhe chantagear. Não deixa a religião lhe oprimir. Não deixe, porque na cruz Ele se fez maldição por nós. Eu tenho que terminar, né? Mas Paulo está dizendo, no Evangelho, na pregação bíblica, a maldição está quebrada. Se você se rende a Cristo, tudo que pesava contra você será anulado. Eu vou terminar falando de duas coisas que eu não posso largar de mão. O evangelho que escandaliza, na pregação de Paulo, na pregação da igreja, ele está dizendo: o escândalo do evangelho é a cura das enfermidades. Porque nós vivemos uma geração que não crê mais nos milagres de Deus. Temos acessos a todos os recursos, temos acesso à tecnologia e à ciência, de modo que nós oramos, mas quando o milagre acontece, nós atribuímos aos recursos humanos. E Paulo está dizendo: está na hora de a igreja voltar a escandalizar o mundo. De que modo? Pregando que Jesus cura, orando para que Jesus cure, manifestando milagres pelo poder da oração e da palavra. Eu disse a Deus hoje à tarde, enquanto lia: tem uma coisa que eu quero que o Senhor faça na nossa igreja e na minha vida e ministério. E no meu espírito eu senti um silêncio, como se Deus dissesse: é agora que você diz o que você quer, diga. E eu disse a Deus: eu não quero orar por enfermos, eu quero que eles sejam curados enquanto eu prego. Eu quero que eles sejam curados pelo poder da palavra. Salmo 104 diz: enviou a sua palavra e os curou. Eu quero que no poder da palavra você seja tocado, no poder da palavra você seja ministrado, no poder da palavra você seja restaurado. E o Senhor me disse: é isso que você quer? Eu disse a Deus: apenas isso. E Ele me disse: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, e eu vou fazer enquanto você prega a palavra, de maneira que eu diga a vocês: haverá cura nesta casa, haverá milagres nesta casa, haverá episódios extraordinários pelo poder da palavra. Você vai ser curado, você vai ser curada no templo, em casa, em nome de Jesus Cristo. O evangelho que escandaliza é o evangelho dos milagres, é o evangelho dos milagres. Chega, chega de as redes sociais publicarem coisas fúteis. Está na hora de o Brasil ver que a igreja está numa dimensão de milagres. Ai, osuirebagai, sumianturubodagá. Recebe a cura divina agora. Recebe a cura divina agora. Recebe a cura divina agora. Coloca a mão no rim, coloca no coração, coloca no dente, coloca na cabeça, coloca no lugar onde está enfermo. Coloca: eu estou revestido de autoridade e recebi de Deus ousadia para declarar nesta noite: seja curado, seja curada na autoridade da palavra.
Aleluia, 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 aleluia. Derrama uma unção extraordinária nessa casa agora, Jesus. Arrebata esse auditório, arrebata esse auditório. Eu já vou terminar. Em último lugar, o evangelho que é escândalo é o evangelho com demonstração de poder. É o evangelho com demonstração de poder. Chega de regrinha, chega de engessamento, quebra o protocolo, recebe poder de Deus, recebe poder de Deus. Se o Senhor está falando pela minha boca agora, eu quero determinar uma descarga de poder nesse lugar, uma descarga de poder nesse lugar. Recebe, recebe. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, do Espírito de poder. Eu digo na autoridade de Jesus agora, sinta uma corrente elétrica passando nesse lugar. Sinta uma nuvem de glória pousando sobre esse lugar. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Se você tem dons, exercite-os, profetize, seja curado, seja curada. Eu recebi de Deus a autoridade para dizer: seja cheio. Quem tem línguas, fale em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Se você sentir de Deus, ministre na pessoa do seu lado. Jesus vai transmitir a unção que está sobre você, vai contagiar seu vizinho agora. Vamos, eu quero mais, eu quero mais. Uma igreja revestida, uma igreja cheia, uma igreja cheia, uma igreja cheia. Quem está em casa, através do culto online, recebe, 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 recebe. Pastores, em nome de Jesus, seja cheio, sejam cheios. Esposas de pastores, sejam cheias, sejam cheias. É a hora da cura. Há um vento de Deus nesse lugar. Há um vento de Deus nesse lugar. É a hora da cura. É a hora do batismo no Espírito Santo. É a hora do renovo espiritual. É a hora da restauração. Toda nuvem satânica caia por terra, seja dissipada. Toda angústia seja afugentada agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero crianças agora batizadas com o Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, nossos adolescentes cheios do Espírito Santo, crentes em casa sendo renovados com línguas. Vamos igreja, louve, levanta se quiser, ajoelha se quiser, deita no chão se quiser, corre se quiser, mas é hora de poder, é hora de poder. Seja movido pelo poder, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra nesse lugar agora, sopra nesse lugar agora. Para, isso aqui não é para ser uma catedral, isso aqui não é para ser um museu, isso aqui é para ser lugar de avivamento, lugar de avivamento, lugar de avivamento, lugar de avivamento. Dê glória, dê glória, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifique ao Senhor, adore a Ele. Estenda a sua mão sobre a pessoa do seu lado e ore por ela agora. Ore por esta pessoa agora. Que o Espírito de Deus libere sobre a sua vida libertação e cura. Os laços e algemas que te têm aprisionado sejam rompidos. A aflição de alma que torna a tua casa um pesadelo
Eu determino agora em nome de Jesus que essa nuvem seja dissipada. O teu perseguidor virá contigo para a igreja, para adorar a Deus contigo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo na sua vida. A enfermidade agora repreendida e você é curado, curada em nome do Senhor. E se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado com línguas estranhas agora. E se você não é, recebe agora o batismo no Espírito Santo. Fala em línguas, abre a boca em línguas estranhas. Abre a boca em línguas estranhas. Toca um louvor bem ambiente, por gentileza. Eu quero ouvir agora línguas estranhas pairando nesse lugar. Línguas estranhas pairando nesse lugar. Fala em línguas em nome de Jesus. Seja renovado, seja renovada. Pode abrir a boca, fala alto. A igreja crê. Se alguém não crê, não tem problema, o pastor acredita. Então seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovada em nome de Jesus. Dance no Espírito agora. Dance no Espírito agora. O Espírito Santo toca na tua alma uma melodia celeste. O Espírito vai tocar na tua alma agora uma melodia celeste. E tem gente que vai dançar na presença do Espírito Santo agora, porque Ele vai reger isto. É Ele quem vai reger esse ambiente e esse momento. Seja agora movido pelo Espírito Santo. Isso, não se preocupe com quem está do lado. Dança no Espírito agora. Dança no Espírito agora. O que está acontecendo em casa eu não sei. Só sei que o Espírito Santo está fazendo coisas além daqui. Espírito de Deus, como neblina, desce sobre esse lugar agora. Nos cobre como a neblina cobre a relva. E gera um mover poderoso nesta casa. Um gemido. Variedades de línguas. Eu quero ouvir variedades de línguas. Manifesta agora variedades de línguas, Senhor, neste lugar. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart,
the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promises.